Shalom, estamos aqui hoje com a nossa convidada Sabrina, né? Como eu disse, no quadro Parabolando, a gente vai fazer alguns debates, algumas entrevistas com alguns irmãos, né? Você está trazendo um convidado aqui diferente para a gente estar debatendo sobre alguns assuntos e alguns bem polêmicos, né? Como hoje a pastora mulher, termo pastora e mulher. E a gente está aqui com ela. Qual é o nome do seu ministério, Sabrina? Ministério Resgatando Vidas. Então, e quanto tempo você já tem de pastora? Já tem uns 2 anos. Vai fazer 2 anos de pastora. Isso. Né? Então já está com uma bagagenzinha aí, né? Já vem tendo um bom trabalho, né? Já tem encontrado a dificuldade do ministério. E assim, tem alguém que te auxilia lá na tua igreja? Eu tenho 3 pastores, né? Que me auxiliam, que me conduz. E também tem a minha mãe, que é uma grande missionária, tem meu pai também, que é um grande pastor. Então eu sou muito bem auxiliada. Sim, e aí a gente vai falar hoje do tema que é mulher à frente da obra. E uma pastora. E a gente tem encontrado bastante resistência de muitos irmãos, né? Uns concordam, outros não concordam, é um assunto de grande polêmica, de grande debate. E assim, eu vejo que você encontra dificuldade em 2 aspectos. No primeiro, de ser nova, tá com 20 anos, né? Sim. E o segundo, de ser pastora. Então você foi pastora há 18, tem 2 anos já pastoreando. E assim, sendo nova e mulher, como as pessoas têm oferecido resistência ao seu ministério, ao seu chamado? Então, sim, né? Primeiro é que tem muitas igrejas que não aceitam o pastorado feminino, começando por aí. Então tem igrejas que não importa, você pode ter 20 anos, 50 muita denominação, anos. Né? Sim, muita denominação que não aceita o pastorado feminino, que só homem pode ser pastor. E também tem, né, aquelas pessoas que não aceitam por ser nova, que é, no caso, o meu caso são os dois, de um pastorado feminino e de ser muito nova. No caso ali da idade, acha que a idade não gera competência. Isso mesmo. Só que muito pelo contrário, porque eu venho aprendendo isso, e o Senhor Jesus nos ensina isso muitas das vezes, que não importa, você pode ter muitos anos, só que é questão de ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus é quando você vai no seu quarto, você ora, você busca intimidade com Deus. E quanto mais você busca, mais intimidade você tem. E competência não está ligada à idade. Não está ligado à idade, isso aí. E assim, porque tem muitas pessoas que têm 50 anos que são completamente imaturas, né? Sim. E tem pessoas mais novas que são muito mais maduras. Sim, depende de pessoa para pessoa, sim, de caráter para caráter. E deixa eu te perguntar, você tem algum texto bíblico onde você encontra respaldo para que você continue, né, na sua caminhada sendo nova? Se alguém viesse lá contigo, não, mas você é muito nova, sim, você não pode ser pastor, você não pode estar liderando. Então, eu separei aqui, né, se encontra lá em 1 Timóteo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, onde Paulo diz, para que ninguém deixe desprezar, né, Timóteo. Paulo diz, Timóteo, não deixe que ninguém te despreze por você ser jovem, mas seja um exemplo na sua conduta, na sua fé e na sua pureza. Então, Paulo deixa bem claro aqui que o importante, né, que Timóteo iria encontrar muitos obstáculos. E como diz lá em 1 Timóteo 4, também um pouco mais à frente, onde ele diz que ele iria se encontrar com falsos mestres, com doutrinas de demônios, e que ele iria ter que ser... não somente não deixar que ninguém o despreze por ser jovem, mas que ele iria ter que lutar com mestres que eram mais velhos que ele. Ser perseverante, né? E fazer trabalho de bom evangelista. Sim, então o que eu encontro aqui no meu ponto de vista é que Paulo não vê nenhum problema da idade, né? Porque Timóteo, ele foi pastor de igrejas, né? Ele foi levantado cedo, um jovem cedo. E Paulo, ele fala, né, mas seja um exemplo. Foi um bom líder, né? Sim, que independente da sua idade, você pode ser novo, mas se você for um exemplo dentro da palavra, as pessoas vão olhar pra você de um jeito diferente. As pessoas vão olhar pra você e falar, olha, esse daí é novo, mas esse daí é um exemplo dentro da palavra. Vai gerar resultado. E a gente também aqui, né, eu vou complementar aqui, talvez, depois eu vou apertar aqui um pouquinho, mas vou te dar uma ajuda, né? Vou aqui falar sobre isso.
A gente vê Jesus, né? Jesus era homem, né? Se instituiu da sua natureza, da sua deidade. E aí ele estava falando aos mestres lá na sinagoga, quando a família dele está procurando ele, e encontram ele pregando aos mestres, né? E ali ele tinha 12 anos, se eu não me engano. Sim. Ele não tinha nenhum contato ainda com a Torá, ou ali com os manuscritos ali da época, né? Porque só a partir dos 13, quando completava ali a idade de era tipo um homem, né? E ali ele ia dar dos estudos. Então ali a gente já viu que ele ainda não tinha encontrado, não tinha feito essa cerimônia. E a gente também vê que Jeremias foi chamado a ser desde o ventre da tua mãe. E ali quando Deus fala com Jeremias, os teólogos ficam ali entre 17, 19, 20 anos, então assim, bem novo, né? Mais ou menos na idade que você começou o seu ministério. Então já tinha chamado. E detalhe, né, que é muito bom frisar isso, que ele era escolhido desde o ventre da sua mãe. Então, já tinha chamado. E aí houve um prazo, um tempo para que ele executasse seu ministério. O próprio Davi foi ungido muito novo, né? Sim. Embora foi rei mais tarde, mas já acompanhava o chamado, né? Na cabeça, já tinha sido derramado azeite na cabeça do Davi, confirmando ele rei. Então assim, esse é um assunto que já está bem resolvido, né? Que idade não qualifica a competência, porque eu conheço muita gente, né, que está aí à frente de obra, tem 50, 60 anos, e eu vejo que não tem gerado o resultado que muitos novos hoje estão chegando na fé e tem feito grande diferença, né? Então, a outra coisa que eu queria falar sobre, vamos entrar no assunto base, né, que é o que eu quero realmente falar, não é sobre idade, e sim sobre a mulher estar à frente da obra, ser uma líder e tudo mais, uma pastora. Eu estava vendo lá, eu quero trazer aqui, vou fazer 2 perguntas para você, né, aqui, começar a espremer esse caldo aí da laranja, tá bom? Amém. Se vocês ouvirem algum barulho, deve dos passarinhos. E aqui, e também a rua aqui, né, irmão? Só Jesus. Lá a gente vê Deus criando Adão e Eva, né? Adão primeiro, depois essa auxiliadora Eva, tá? Então assim, aqui já não denota que o homem seria o cabeça, que o homem era que tinha autoridade, porque Eva não pecou, quem pecou foi Adão, né? Eva infringiu, mas Deus cobra de Adão, Adão. Você pecou. A responsabilidade era dele. Sua responsabilidade. Primeiro requisito é esse, tá? O que você tem a falar sobre isso? Então, sobre isso, eu acho que muitas pessoas interpretam isso daí muito mal. Equivocadamente. Porque, primeiro, lá a gente pode ver que, primeiramente, por que Deus fez a mulher? A gente pode ver onde Adão está lá no jardim do Éden, onde Deus manda ele colocar nome nos animais, né? E cada animal tem a sua parceira e o seu parceiro. E aí o que acontece? Adão se encontra sozinho, né? Sim. Ele vê todos tendo seus parceiros e suas parceiras, e ele se encontra sozinho. Então o que Deus faz? Aí está escrito lá em Gênesis: não é bom que o homem ande só. Farei para ele uma auxiliadora, ou seja, uma mulher. Uma companheira. Isso aí, uma companheira que esteja ali do lado. Aí o que acontece? Que Deus cria mulher e tal. Então essa parte aí que você está falando é sobre o casamento, né? Tá falando sobre homem e mulher, relacionamento homem e mulher. Isso, relacionamento homem e mulher. Até porque depois fala que o homem que é o cabeça da casa, é o provedor, a mulher que é sábia, é a auxiliadora. Então isso é mais pra parte do homem e da mulher e pro casamento, não por ministério. Não ministerial, né? Tá. E aí eu quero fazer dentro desse quadro falando assim, ó. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Sim. O que você entende sobre isso? Então, eu acho que isso também é uma má interpretação. Sim. Por quê? Deus é a cabeça de Cristo, e Cristo do homem e do homem da mulher. Certo, do homem e da mulher. Só que, um exemplo, Deus e Cristo não são a mesma pessoa? São. Então, só que tá falando que Deus é a cabeça de Cristo. Só que como é que Deus é a cabeça de Cristo se eles são a mesma pessoa? Dá a entender que Cristo é inferior a Deus. Né? E tem a Trindade também, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo também está na Trindade. Por que ele não está aparecendo aí? Parece que eles são inferiores, só que eles são a mesma pessoa. Só que eles são a mesma pessoa, né? A Trindade. Então, quer dizer pra mim que o homem e a mulher não são um inferior ao outro. Não, isso aí, porque... Tem suas peculiaridades. Sim, né? Sim, porque quando o homem e a mulher, né, se unem, eles casam, eles passam a ser uma carne só, sim. Certo?
Só que dentro de casa, cada um tem a sua função. O homem é a cabeça e a mulher é o auxiliador. E ali pro reino, eles têm cada um a sua função. Exatamente. Não sendo um menor que o outro. Isso, não sendo menor que o outro. E aí, eu tava aqui com uma outra pergunta que eu tinha separado. A gente vê que o sacerdócio, né, é patrístico, é dos homens, né? Sim. A gente vê o sacerdote, tipo assim, a gente vê lá a aliança feita com a Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó e tudo mais, bem patriarca. E sim, você não acha que o sacerdócio deveria continuar? Hoje, né, somos os sacerdotes, né? Nós somos a nação eleita, o sacerdócio real. Então, você não acha que já tinha esse exemplo de que os sacerdotes eram homens? Sim, só homens, né? Só que é aquilo, né? A gente pode ver lá, você citou o texto de Levítico 21, né? Onde não é o texto de Levítico, não. Eu botei ali sacerdócio, eu falei sobre sacerdócio em geral, nem botei um texto específico. Sim, então, aí a gente, mediante isso, a gente pode ver lá em Levítico 21, onde Deus diz que só poderiam ser homens, né? Tem que ser da descendência de Arão e não poderiam ter nenhuma deformidade, né? Nenhum tipo de deficiência. Teriam que ter a orelha direitinha, tanto é que quando Pedro corta a orelha de Malco, Jesus vai lá e coloca de volta, né? Porque para ele ser um sacerdote, ele tinha que ser perfeito. Sim. E a gente vê hoje, existe pastor cego? Tem. Existe pastor paralítico, pastor em cadeira de rodas, deficiente, que não tem as pernas, que não tem o braço. Então é meio... É um pouco contraditório. Isso daí já é mais pro passado, porque nem somos judeus, somos gentios. Nem a descendência de Arão. Nem somos da descendência de Arão, né? Então quer dizer... Então isso não cabe muito. Tá, tipo assim... Isso não é muito válido, porque muito então válido. Você não teria que seguir a risca, né? Tudo aquilo que é dos sacerdotes patrísticos. Então, bem colocado, né? Porque assim, então não poderia ter esse tipo de sacerdote. Né? Mas eu não vejo a palavra, uma outra coisa que eu quero falar para você. Sim. Eu não vejo a palavra pastora na Bíblia, explícita, pastora. Né? E aí, como é que sai dessa agora? Então, não tem a palavra pastora, realmente, mas também não tem a palavra pastor. Se você for procurar na Bíblia, não existe, pastor fulano de tal, não tem. O único pastor que aparece na Bíblia é Jesus, onde ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então não tem pastora, mas também não tem pastor. Tá, então, mas beleza, não tem pastor. Mas eu quero falar sobre então Efésios, né? Efésios 4:11, isso, bem, já tá ligada, né? Tá ligada já que eu tô armando a arapuca pra você. Lá, os dons, né? Os dons ministeriais, tem evangelista, pastor, né? Mestre, apóstolo e profeta. Exatamente. E a gente vê ali que 4 palavras delas são masculinas. Né? Sim, verdade. Eu acho que só evangelista que é para os dois gêneros, né? Evangelista é uma palavra que vale para os dois gêneros. Tem uma mulher evangelista e tem um homem evangelista. Serve para qualquer gênero. Ela é indefinida para qual gênero. Ela fica ali, se for do muro ali. Então, assim, beleza, mas as outras palavras são masculinas. E aí, como é que você sai? Tipo assim, como é que. Não tá falando pastora, tá falando pastor. Então, essa palavra aí, né, que os dons ministeriais. São para os homens. São para os homens, para a edificação da igreja, né, através dos homens. Sim. Essa palavra, né, quem estuda grego, vai ver que a palavra é antropos, né, que no grego significa humanidade. Então essa palavra homem não é só para o gênero homem, é para homem, humanidade, ou seja, homem, pessoas, ou seja, eu sou um homem, sou uma humanidade, entendeu? Sim, a parte da humanidade. Então essa palavra no grego é antropos, ou seja, a humanidade. Sim, em geral. É que homens, a igreja, a humanidade recebe esses dons ministeriais para a edificação da igreja. E até porque, se eu faço parte da igreja, eu sou uma mulher, eu recebo esse dom ministerial. Então eu faço parte da igreja e eu posso ter dom ministerial. Então, se esse dom tem uns dos dons aí, profetas, pastores, então eu automaticamente posso receber esse dom porque eu faço parte da igreja. Porque as pessoas até falam, né? Se eu não me engano, essa palavra é usada em outros textos, acho que João, né? Sim, então, João 1:9. Lá em João 9, diz que Deus é a luz dos homens, perdão. Diz que Deus é a luz dos homens. Ou seja, como assim? Deus é a luz só dos homens? Ele não é a luz das mulheres? Então, homens, humanidade, antropos também. Entendeu? Então, Deus é a luz da humanidade. E seria meio, assim, a minha visão, tá? Eu tô sendo aqui tentando ser mais imparcial possível, mas eu também tenho o meu modo de pensar. E eu vejo aqui
que assim, é engraçado, né? 4 dons desses poderiam ser dados à mulher. E por que só o de pastorado não? É meio contraditório, né? Né? Então eu acho que eu vejo uma resistência muito grande hoje nas igrejas, que o problema não é o que o pastor faz, o problema é o nome. Você não pode ter o nome pastor. O título. O título, né? Então sendo que nem é cargo, né? É um chamado.